Olá! Começamos mais um show da tarde. Uma ótima tarde para você desse dia 5 de agosto de 2020. E a gente começa hoje ouvindo Beyoncé, porque essa diva, né? Gente, tem gente que não vem nesse mundo a brinquedo, não. Eu acho que uma das pessoas assim, que tem toda a minha admiração, apesar de eu não ser fã, apesar de não conhecer a fundo o trabalho, mas que tem toda a minha admiração é Beyoncé. O Carlos está entrando aí, o Carlos tem cara de que gosta da Beyoncé, de que entende muito de Beyoncé. Eu quero destacar que no último dia 31, a Beyoncé lançou mais um álbum visual. Né? Já é inovadora, né? Esse álbum visual se chama Black Skin, meio que a continuação, tipo assim, é uma outra versão do álbum que ela lançou no ano passado, né? E olha só, ela lançou esse álbum visual numa plataforma de streaming, né? Que é o Disney Plus. Tá vendo? Falei que Carlos era fã. Que vai chegar ainda no Brasil, mas que a gente não sabe quando. Enfim, uma mulher que trata de temas muito importantes, muito relevantes. Então a gente começa hoje ouvindo Beyoncé. E eu preciso tocar um parabéns aqui também, porque hoje é dia do aniversário da Fernanda Peixoto, que faz parte da equipe do Culturadoria. Fernanda, parabéns para você. Muita saúde, alegria, paz, amor, tudo mais que você desejar. Fernanda é uma pessoa super inquieta e que busca sempre mais conhecimento, busca sempre conhecer mais, desbravar as coisas. Fernanda, continue assim, sempre com muita saúde, amor e tudo de bom. Agora é sem Xuxa, sem Beyoncé, sem nada, pra gente começar a falar dos temas que a gente separou para esse programa de hoje, que a gente vai falar. A Fernanda entrou agora, perdeu, parabéns. A gente vai falar hoje muito sobre teatro, né? Vamos falar também sobre quadrinhos, vamos falar sobre, gente, essas transformações todas que estamos passando aí. Antes disso, eu queria dar um recado sobre o nosso patrocinador, UniBH. O UniBH é patrocinador do Culturadoria e a partir desta quinta-feira, a partir de amanhã, o UniBH vai, em parceria com a UNA, vai promover uma série de lives gratuitas e todas elas vão ser mediadas pela Gabriela Prioli. A Gabriela, ela é advogada, né, e ficou muito conhecida depois que ela entrou para a CNN. Eu gosto mais dela dando aula de política para a Anitta também, né? E ela vai mediar uma série de lives com temas que eu considero que são muito relevantes para esse mercado que a gente está falando e nessa transformação toda do mercado de hoje, né? Por exemplo, o primeiro dia, a primeira live vai ser sobre educação continuada com a Daniela Diniz, que é jornalista e escritora, e o Marcelo Batistella Bueno, que é o atual CEO e um dos fundadores da Ânima Educação, que é o grupo do qual fazem parte o UniBH e a UNA. Vamos conversar também sobre futuro do trabalho no dia 13 de agosto. Vamos falar também sobre desenvolvimento profissional em um mundo competitivo no dia 20 de agosto. Vamos falar no dia 3 de setembro sobre hard skills e soft skills. Eu adoro esse tema. Eu acho que é um tema super relevante, assim, você pensar quais são as habilidades socioemocionais que você precisa desenvolver para lidar com esse mundo que está cada vez mais louco, né? E que está cada vez mais pedindo que a gente realmente tenha controle emocional, que a gente tenha inteligência emocional. E eu acredito que a arte, ela é fundamental para você desenvolver essas habilidades. No dia 24 de setembro, a gente vai ter protagonismo na vida profissional e depois, no dia 8 de outubro, vai ter networking, ou seja, temas todos que são muito relevantes para a formação. E aí agora a gente começa a falar sobre teatro e sobre essas experiências que a gente tem visto aí, né, no YouTube, no Zoom e várias outras plataformas. Eu queria contar para vocês que o Teatro em Movimento, que é um projeto criado aqui em Belo Horizonte pela Rubim Produções, está com inscrições abertas para o primeiro curso de formação em teatro digital.
que é teatro digital, né? Eu acho que a gente vai demorar um tempão para a gente entender o que é teatro digital. Eu sei que é um negócio super novo e que vai caber muita experimentação. Eu acho que o momento é de experimentação. E para isso, a Tatiana Rubin, que é a fundadora, né, que é a dona da Rubin Produções, convidou um time da Pesadíssima. Para você ter uma ideia, a coordenação pedagógica desse projeto é da Mariana Lima Muniz, que é daqui de Belo Horizonte também, da UFMG. Enfim, é um projeto que entra no Culturadoria, www.culturadoria.com.br, tem todos os nomes lá, vocês vão ver que projeto legal. E acredito que tem muita inovação nesse projeto e muita experimentação também, né? Porque está se fazendo teatro online, né? Só que a gente não tem parâmetros, inclusive até para criticar, né? O que é o teatro online, que parâmetros que a gente... É um momento de grandes descobertas. E para falar sobre teatro online, eu convidei hoje uma pessoa que eu admiro de montão. Eu sempre falo isso para ela, mas vamos lá. Se existem algumas pouquíssimas testemunhas de que Carol Braga, alguma vez na sua vida, fez teatro, ou seja, tentou a vida de atriz, ela é a principal testemunha, porque ela foi minha professora. Eu estou falando com muito carinho aqui da Rita Clemente, que hoje, a partir das 8 horas da noite, apresenta o espetáculo Amanda, que é um solo de 2015, que eu já vi, que eu adorei, e que agora vai ganhar essa outra versão. Vou chamar a Rita aqui pra gente... Que a Rita é uma pessoa ótima para conversar sobre isso, porque ela é muito inquieta também. Eu acho que vai ser um papo muito legal. Ei! Olá! Tudo bem? Tudo bem, querida? Querida, Também te admiro muito, Carol. muito. Eu falo que essa é testemunha daquele bem o início, né? Assim, descobrindo o teatro, né? Ótima! Ótima! Só não seguiu porque não quis, né? Foi. Verdade, verdade, verdade. Ô, Rita, outro dia eu vi um story seu que eu adorei, convidando as pessoas para ver Amanda, e você perguntando, vocês têm visto teatro online? Eu tenho visto muito. E aí eu fiquei, adorei, eu comecei a rir, assim, eu falei, gente, a cara da Rita realmente tá super pesquisando essa linguagem. E aí, antes de falar do Amanda mesmo online, o que você tem achado disso tudo, Rita? Na verdade, Carol, eu acho muito legal. Eu acho assim, no mínimo, a gente pode repensar esse mercado, esse pseudo-mercado que a gente tem de teatro, né? Aham, Principalmente é, no Brasil, é um pseudo-mercado, né? é, Porque a gente meio que vive de edital, não é? uhum, Isso é muito incipiente, quer dizer, é fundamental o edital, é, fundamental que o Estado se comprometa constitucionalmente, né, uhum, com a cultura e com o é, acesso a ela. No entanto, a gente ainda não consegue instaurar um mercado, né? De é, verdade, com público, com curadoria também do uhum, público, né? O público também escolhendo. E talvez toda essa mediação virtual, eu estou chamando de mediação, porque eu estou é achando, bom, né? Tem um tempo e espaço meu aqui e um tempo e espaço seu aí. uhum, E uma ferramenta fazendo a mediação entre nós, né? uhum, A presença, porque estamos aqui ao vivo, assim como as pessoas que estão nos ouvindo, mas há uma mediação. Nós precisamos compreender essa mediação para a gente tentar fazer coisas é, que tenham valor artístico, uhum, né? Eu acho que uhum, esse é o nosso desafio mesmo. Eu acho muito bom. Eu acho que pode ser que a gente compreenda, ou pelo menos tente compreender mais por onde caminhar para abrir ou instaurar um mercado é, real, é, vigoroso, dizer para as pessoas que teatro é para elas, não é? é. É Todo como se tipo fosse um de teatro. reset, né?
É como se for, eu fico pensando também que é tipo um reset, assim, que tem um monte de gente, eu já falei isso várias vezes, que as pessoas, ai, que saudade de ir ao teatro. Eu falo, ô, você estava indo ao teatro de verdade? Porque eu vou ao teatro, e tem hora que eu vou ao teatro e eu vejo que o público não está lá, É. né? Então, Uhum, assim, será que esse reset, assim, além dessas novas experimentações, eu acho que também é o momento das pessoas pensarem na importância que a gente estava falando agora de soft skills, como que o teatro também te ajuda a se desenvolver como pessoa, como profissional e tal. sim, sim. Nossa, é um lugar que desvenda filosoficamente, eu diria, espiritualmente, e eu acho que a nossa noção estética no teatro, quando é bem trabalhada, a gente também começa a ver a vida de outra maneira, não Ah, com é? certeza. Então, eu acho que é um mergulho que é super importante que as pessoas compreendam que chave é essa da linguagem teatral, né? Que Uhum. sim, é diferente desta mediação aqui, mas o que há de similaridade que nos une aqui agora, que une as pessoas que estão chegando, que mais tarde pode ser que lá na live da Amanda, né, a gente tenha essa sensação da presença, né? Da Uhum. presença de ambas as partes, de quem foi, de quem entrou no YouTube para ver e de quem está lá também no desafio do ao vivo, que É. é desafiador, né? Isso que você está falando da coisa da mediação virtual, eu acho que os artistas estão numa fase de descobrir quais são as potências e redescobrir potencialidades. A potencialidade desta tela, a potencialidade do texto, qual que é o papel mesmo que o artista vai cumprir, né, nessa relação. Eu acho que eu também sou mais otimista, viu, Rita? Eu acho assim que é hora de descobrir. E para descobrir precisa procurar, né? Precisa testar. E a gente não pode ter esse preconceito, né? De achar assim, ah, não vou fazer, isso não é teatro, né? Às vezes rola uma coisa meio assim. É, E é uma bobagem, porque sim, tem o teatro que exige outro tipo de presença, né? Que eu vou sair da minha casa para ir, que eu vou me deslocar, vou me encontrar com outras pessoas, né? E que depois de assegurados por uma boa vacina, talvez a gente entenda melhor isso, o quanto isso é poderoso nas nossas vidas. Eu acho que pode ser que a gente tenha essa chance também, que é outra uhum, coisa que essa relação com o virtual também nos dá a própria diferença, né? uhum. O tanto que é muito legal isso aqui, porque é de uma abrangência e é muito mais democrático, Carol. É, É muito muito mais. mais Você ganha escala, democrático. né? Muito mais, muito Eu acho mais. impressionante. Acho, É. acho, já estou preparada, Elisa. Já passei os esmaltes de Amanda. Agora, E ô Rita, o que que muda assim no processo de criação? Você que é uma diretora, dramaturga, atriz, assim, esse Amanda é uma Amanda, vai ser totalmente diferente. Conta pra uhum, gente um pouquinho desse processo, assim, qual que foi esse processo? Como é que foi com você esse processo de descoberta? muito interessante. Assim, eu estava conversando com o Jô outro dia. O Jô sempre O muito Jô parceiro, Bilac, né, que né? O escreveu que é o autor do autor texto. do texto. Eu adoro esse texto, acho que eu já te falei Teatral. isso, né? Ai, Adoro esse uma texto. delícia mesmo, assim. O Jô é um É, autor excepcional. E é. aí ele muito generoso, sempre me falando, nossa, são tantas etapas, são tantas transformações desse seu processo com a Amanda, né? Tão interessante isso. E eu não tinha, assim, pensado assim. E eu acho que sim, que a gente viver um espetáculo que a gente criou, uma cena que a gente criou, né? Um texto que a gente o tempo todo investigou para criar alguma coisa, por 5 anos é alguma coisa muito
especial e que eu vejo que poucas pessoas têm essa oportunidade por causa dessa falta de mercado mesmo, né? O Uhum, mercado às vezes é selvagem, o que existe de mercado às vezes é selvagem no sentido do ineditismo, de você uhum. faz um espetáculo hoje, amanhã ele está velho, né? Então eu acho que tem esses equívocos de entendimento da linguagem teatral, e eu quis insistir muito em manter esse espetáculo pela simplicidade que ele tem cenograficamente, Uhum. na construção espacial ali, ele me propicia mantê-lo, é, fundamentalmente pela possibilidade que ele me dá de o tempo todo mover os elementos que fazem parte daquela cena. Tem uma coisa legal, Carol, que eu fui fazer um mestrado e aí eu Uhum. incluí Amanda, a Uhum. experiência, Amanda e mergulho nesse mestrado. Ah, é? Que Eu legal! e eu acabei pesquisando umas coisas sobre essas experiências que eu acho que valem muito a pena nós atores e Uhum, diretores pensarmos, né? Que é a escrita da uhum, cena. uhum, E o quanto, quando nós somos os criadores da escrita da cena, é uhum, possível, mesmo mantendo os elementos que constituem aquele espetáculo desde a sua criação, removê-los ou movê-los ou rearticulá-los ou rever conceitos sobre eles e continuar compondo e continuar criando. Tem uma coisa muito interessante. A gente fez por 2 anos o Amanda sem parar, uhum. todos os meses na minha sala, que é uma pequeníssima sala, E é um intimíssima. projeto que tinha um nome ótimo, que é Teatro para Ver Além, não é? Teatro para ver a ler, muito interessante porque É a muito bom esse brincadeira nome. É. a brincadeira tem vários vieses, né? É uma ideia de perspectiva por todos os lados. Quer dizer, ali eu tenho uma sala também que ela é um pouco retangular, ela é mais profunda do que larga, né? Então eu fui descobrindo relações de perspectiva em relação ao olho do espectador, de cada um que vê ali sentado na arquibancadinha que a gente tem, e percebendo que muitas vezes o espectador reincidia no espetáculo, ele mesmo percebendo é, coisas que ele não tinha percebido antes, né, no outro Uhum, dia, ele não via que outras haviam sido rearticuladas. E sempre tem, às vezes, um tipo de elogio que eu gosto muito de receber, mas uhum, que ele me chama atenção pelo contraditório dele. Que assim, as uhum, pessoas falam, é muito precisa. E eu fico pensando, gente, eu rearticulo o tempo todo, né? Isso aqui hoje está aqui, não está lá. Esse gesto hoje veio para cá. Então, essa precisão eu atribuo a ela esse sentido de rearticulação, de domínio, sim, do vocabulário, mas não do mesmo momento, da mesma uhum, hora em que aquilo vai ser enunciado, né? Isso é tão legal, porque quando a gente rearticula, a gente não uhum. rearticula só para que o espectador tenha uma nova experiência, mas também para que a gente que está fazendo, eu que estou fazendo, Uhum. para que tenha a esperança e a possibilidade de tornar aquilo vivo e com mais sentido, com mais significado a cada vez que eu faço. Você falou do olhar, né, dos espectadores, assim. Agora o olhar, ele vai ser outro, né? Vai ser uma câmera, basicamente. É uma câmera, é uma câmera. A gente fez um ensaio segunda-feira Ah, e foi assim. Primeiro que o Feluma tem 3 belas câmeras. é mesmo? Eu não conheci esse teatro ainda, Rita. Uma beleza, É, uma que bom. beleza, um cuidado, uma organização, uma coisa, Ai, que bom. uma pérola.
E eu acho que o E tamanho dele, quando a gente voltar, o tamanho dele também é ideal, né? tamanho maravilhoso. Olha, ele é realmente uma pérola ali onde Ai, está, que bom. né? Estamos esperando a Mas volta enquanto para isso, o start, três belas câmeras. né? Uma equipe técnica assim da maior qualidade, cuidadosos, atentos, disponíveis. E nessa experiência de segunda, a gente já entende o impacto daquilo sobre a interpretação, sobre o deslocamento, sobre as ações, É, sobre os vocabulários todos de cena, sobre o sentido do texto ali dentro daquela configuração. A ideia é sempre não fazer outra peça, né? Não é isso. Mas assim, como a Amanda já tem essa mobilidade, uhum, eu me senti muito à vontade com a possibilidade de rearticular algumas trajetórias, alguns elementos de cena e, e me mantive na segunda-feira, mesmo um pouco ansiosa em entender hum, tudo isso, mas eu me mantive, desde que tudo isso começou, muito instigada, é. muito curiosa. Agora eu Eu estava gosto muito de relendo, desafio. eu sei disso. Agora eu estava lendo, né, pensando, lembrando, né, do que diz a Amanda, né, o espetáculo, como que a gente já falou já da genialidade do João Bilac. Essa história dessa mulher que vai perdendo os sentidos, né? É uma metáfora muito potente nessa sociedade nossa, né, Rita, hoje. Parece que cada vez mais, é meio surreal, mas eu tenho a impressão que as pessoas estão perdendo os sentidos. Não literais, mas assim. Nossa, você vê, eu tenho contato com esse texto há mais de 5 anos, né? Porque houve o Uhum. Fluxorama antes e depois o E Amanda. depois esse. E, e eu vejo assim que não há nada ali que eu diria, isso não faz mais sentido, sabe? Pelo contrário, deve ser pelo contrário. Contrário, assim, isso que você falou, parece que vai fazendo mais sentido a falta de sentido das pessoas, né? Em relação a tudo que se vive, a tudo. Uhum. Eu tenho um olhar sempre muito mais existencial do que um olhar, eu diria, político-social muito fechado. Mas é óbvio que cada espectador se lança nessa ficção. Eu acho delicioso o texto do João por isso, porque ele propõe uma ficção e deixa que o espectador revele as questões políticos, sociais, existenciais, subjetivas, Uhum. cheio de humor, cheio de aberturas tanto para o ator, o criador entrar, quanto para o espectador que está vendo fazer as suas próprias interpretações, né? É, é, Isso eu acho delicioso, sabe? E é. vejo Deve ser nisso mesmo. muitíssimo poder transformador. Vejo na ficção um poder transformador muito maior do que quando a gente se distancia e vai direto na pergunta, né? Uhum. Não estou falando mal do Brecht. Acho que Brecht propõe ficções muito potentes, né? Pelo contrário, acho que ele é colega. Mas eu acho que quando a gente hoje, né, no teatro contemporâneo, a gente insiste na ficção, a gente tá dando chance para o espectador de ser ele também É. um sujeito político, um sujeito que pensa, um sujeito que reflete, um sujeito que leva para casa o que ele consegue, quer e Ah, eu acho pode isso tão ter. genial dessa relação do Uma teatro. Agora, delícia é, isso. eu queria te perguntar sobre assim, o papel da crítica, porque você, ao longo da minha carreira inteira, sempre foi uma pessoa que me fez provocações
para eu repensar também esse lugar, esse meu lugar, o lugar da crítica. E eu tenho sentido, e eu, inclusive, nós estamos meio paralisados, assim, a gente não está sabendo para onde olhar e como olhar, né? O que que Uhum. você pensa, assim, que é o papel da crítica ou que seria o caminho para uma crítica de teatro nesses novos tempos? Ah, gente, faz tanta falta a É crítica. mesmo? Faz, né? A sensação é de que ela não existe, É, né? não existe. A sensação é essa. Talvez nós também estejamos migrando mesmo para um outro tipo de reflexão crítica. Talvez nós estejamos migrando mesmo. Talvez não seja à toa que a crítica tenha, de alguma maneira, morrido um pouco. Por quê? Porque talvez a função dela precise ser repensada mesmo, É. não é? Eu sempre acho que ninguém precisa do outro para dizer se aquilo é bom ou ruim, né? Primeiro Pronto. é isso. É. Assim, essa coisa da nota, eu acho sempre uma presunção imensa, né? Uhum. Tanto é que é um tipo de crítica que já caiu mesmo, né? A outra coisa é que eu acho que todos nós estamos em bolhas muito separadas, muito distintas talvez por comodismo, talvez pela nossa preguiça de Uhum. instaurar uma comunicação com o outro, né? Com aquele outro que não faz a mesma coisa que você faz, né? Eu acho que isso é a cara do Brasil, né? Que é essa cara de diferentes que não conversam, né? E não aceitam as opiniões dos outros. Eu acho que nós, no teatro, nós somos um pouco assim também. Eu acho que talvez com isso, dizem que na crise a gente acaba né, Uhum. estendendo a mão para ver se alguém nos ajuda. Eu estendo. Se quiserem me ajudar, estou aqui super disposta a ser ajudada. E se puder ajudar, quero demais. Mas o que eu acho é que se a gente conseguisse conversar mais, Eu acho acho que que conversa é uma palavra acho que fundamental. não é? E eu acho que é muito importante que um crítico vá no espetáculo em toda a sua carreira. Eu, às vezes, acho, Carol, que um crítico Hum. precisa estar na planilha do projeto. Você não acredita que eu acho isso? Como Não sei assim? se estou blasfemando, mas Como assim? Na planilha, eu tipo, ele acho tem que que é um voltar. trabalho eu acho que é um trabalho que precisa ser remunerado. Ah, sim, também acho. Entende? E Entendo. remunerado e também alguma coisa aberta, que não seja só aquele jornal, não seja, né? E hoje Uhum. já é assim, tem a culturadoria, tem outras revistas, Outros. outros Aham. sites, quer dizer, vocês também estão começando a fazer isso. Mas É. é super importante que eu acho que haja uma certa, não só validação dessa nova crítica, mas, e portanto, ela precisa ser paga, eu acredito Aham. nisso, e como também uma espécie de responsabilização também, não É, é? é. Eu Né? entendo, Para assim, que desse papel tem que ser feito. Tem que ser feito, tem que acompanhar, como se a crítica também fosse um olhar de fora. Eu gosto dessa ideia do diálogo. Tanto que a gente criou, até a gente fez com mergulho. Você lembra que a gente fez um que legal, tem diálogo crítico, réplica, né? tem réplica, que publica tudo. Isso Muito. é um negócio Isso é que é é um legal, projeto que porque se você for pensar, Carol, o que que um hum, público precisa se não é disso, é, né? Ele precisa é, disso, ele precisa de uma certa reflexão e não de um lado, vendo alguma coisa, por mais legal que essa pessoa ache a sua peça. Mas é. acho que a crítica ela tem tudo aquilo que a gente já sabe, ou precisa ter, né? Ela nos ajuda, nós que estamos Uhum, sendo refletidos ali na crítica, ela tem um papel, sim, de informação para um espectador, acho que precisa ter, porque nós ainda precisamos formar público, talvez esse país precise de formar público nos próximos 50 anos,
Mas, de todo jeito, nós precisamos desse dispositivo. Ele tem função, ele pode ter uma função tão potente quanto a obra. Ô, Rita, é sempre um grande prazer falar com você. Hoje, Eu mais falo tarde, muito, então. né? Eu estou falando Não, tá, muito, eu estou é falando ótimo. muito. É a idade. A idade chega, Tá a ótimo. gente fala assim. Continue falando assim. Na hora que a gente pensou, eu estava fazendo a reunião de pauta, falei, vamos chamar a Rita Clemente? Eu falei, vamos, porque a Rita, ela sempre traz reflexões muito importantes. A Rita tem o que dizer, a Rita pensa, e a Rita compartilha isso. Muitíssimo obrigada. Ô, Mais uma vez, Carol, só para deixar. obrigada, viu? Eu que Obrigada agradeço. mesmo pelo espaço. Eu fico muito feliz de poder conversar com você. Eu Adoro também. culturadoria. Vejo as Obrigada. dicas todas. Que É bom, sempre obrigada. muito legal, é sempre muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. viu? Obrigada. A gente vai tentando ir buscando novos caminhos. E esse negócio da crítica é um negócio que fica sempre do meu lado aqui, ó. Tipo, vamos encontrar um caminho frequente. Frequente. Ó, gente, então hoje, 8 horas da noite, tem Rita Clemente com a Amanda no Festival Feluma, no YouTube do Teatro Feluma. Não Do é isso? Feluma. Sim, Ó, exatamente. A gente tem lá no meu perfil, que é o Clementina, underline Rita Clemente, Clementina com 2T. A gente tem também um link na nossa bio, tá? Lá, que vai por direto. lá E a também gente tá. coloca também, depois de mais tarde, a gente pode colocar também para as pessoas arrastarem Legal, aqui no Culturador. legal. Então, um beijo. Um beijo. Obrigada, viu, Obrigada. todos. Obrigada, Carol. Tchau, tchau. Tchau. Oba, adoro falar sobre teatro com pessoas interessantes, ótimo. E a gente segue então o nosso show da tarde, falando então da agenda de lives. A gente sempre recomenda eventos, né? Então por que não recomendar lives? A live da semana, gente, assim, a live musical, já estão saindo algumas pesquisas aí falando que a galera já não está curtindo live mais como antigamente. Verdade. Mas tem a live mais esperada de toda a quarentena, que é de Caetano Veloso, que vai sair finalmente neste sábado, a partir das 9h30 da noite. Vai ser transmitido pelo Globoplay e vai ser uma live também comemorativa de aniversário. Ele faz 78 anos no próprio sábado. Né? Ele vai, inclusive na sexta-feira, ele vai lançar um single novo, uma música nova, em parceria com o filho dele. Eu acho que é com Tom Veloso. Adoro o tom da voz do Tom. Eu acho que aquele disco que eles gravaram juntos, eles arrasaram num grau muito alto. Vamos lá, então, mais dica de teatro, de live. Tem o Eduardo Moscovis, que vai fazer o livro no próximo dia 9 de agosto, às 21h30, no Instagram do Sesc ao Vivo e no YouTube e etc. Na música, hoje, quarta-feira, tem Rosa Neon, lá no YouTube, próprio Rosa Neon, às 8 horas da noite. Tem também Antônio Nóbrega, às 19 horas, no Sesc ao Vivo. No dia 8 tem Russo Passapusso, às 19 horas, no Sesc ao Vivo. E eu sei que essa pessoa que eu vou falar aqui agora tem uma legião de fãs, né? Dedico sei que essas pessoas vão estar nessa live, que é Fábio Júnior, faz uma live no dia 9 de agosto, Dia dos Pais, às 15h45, né? Então, tipo matinê, live matinê que tá rolando. E agora a gente vai para as nossas notas, que o Thiago sempre chega trazendo novidades aí em termos de editais. Eu super concordo com o que a Rita falou desse pseudo-mercado para a arte. A gente precisa mudar isso, gente, pelo amor de Deus. Só os editais são importantes, mas não é tudo, não. Ei, Thiago, boa tarde. Thiago, nós estamos te vendo, Thiago. Ué, saiu. Thiago. A gente já estava te vendo aqui, ele saiu para trazer mais informações. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre essa cultura do entretenimento também, Hollywood, blockbuster, tem um pouquinho de tudo. Cadê? Cadê? Aguardando Culturadoria Lab. Ué, agora deu o quê? Vamos ver.
Olha, quem falou isso, os editais estão fomentando. O Roger, também concordo que os editais. Ei, Tiago, tudo Ei, bem? Carol, ei, Só gente, tudo comentar o que bem? o Roger está falando aqui, que os editais estão fomentando o amadorismo. Eu concordo com o que a Rita falou, assim, a gente vive um mercado que é muito dependente de edital, né? Mas que não deveria ser só assim, né? Então a gente vai continuar dando dicas de vários editais, porque a gente sabe que é o que mantém, né, a arte hoje. Mas a gente precisa juntos pensar novos caminhos para essa economia que eles têm chamado de economia criativa, né? Eu tenho, inclusive, participado de um grupo que está sendo super legal para discutir que economia é essa, o que a gente precisa fazer, como fomentar esses negócios. Então, muitas coisas que eu acho que é super importante. Tiago, então traga aí para a gente se tem os editais. Ei, Carol, como todas as semanas, venho trazendo as dicas de editais culturais que estão abertos. E o primeiro de hoje, eu vou falar do edital que o Centro Cultural lá da Favelinha, um importante projeto cultural comandado pelo Cadu dos Anjos. Então, o Lá da Favelinha está com inscrições abertas para o concurso de disputa nervosa. Para quem não conhece, são aquelas disputas de passinhos famosas aqui em Belo Horizonte, que são realizadas Não nos só famosas, viadutos. né? Uhum. Geniais. Eu acho aquilo genial. Genial. E agora esse projeto está abrindo inscrições até o dia 17 de agosto para quem quiser participar. E respeitando, né, Carol, as normas de distanciamento social, esse ano o projeto será todo digital. E podem participar pessoas de todas as localidades de Belo Horizonte, ou seja, vão ter selecionados de todas as regionais. Para você saber mais informações, como se inscrever, você vai lá no Instagram da Disputa Nervosa. E agora a gente vai falar sobre música. O Instituto Macunaíma está com um edital aberto para músicos, DJs, grupos locais, para participar do edital do Dia da Música do Barreiro. E esse ano também vai ser digital, né, Carol? A gente vem falando desses projetos, desses editais que estão se adaptando e modificando por conta da pandemia. Então, esse ano, o edital do Dia da Música Barreiro vai ser digital e as inscrições estão abertas até o dia 13 de agosto. Então, os músicos, DJs e grupos podem participar. E vão ter premiações em dinheiro, vão ser muitas pessoas selecionadas, vão ter lives, um projeto muito interessante. E a semana passada a gente também falou um pouco, Carol, sobre o edital Arte Salva, que também está com inscrições abertas, que é do governo estadual, principalmente para músicos, por meio da Rádio Inconfidência. E aí ficam essas dicas. Eu convido também o pessoal para dar uma passada lá no culturadoria.com.br para saber mais informações, né, Carol? Inclusive a matéria sobre o teatro, a formação em teatro digital, eu não sei se eu cheguei a falar, mas as inscrições vão até sexta-feira, dia 7. São 200 vagas, esse curso é gratuito, são 200 vagas para o curso inteiro e mais 100 vagas para as pessoas fazerem algumas disciplinas isoladas, né? Então, isso mesmo, Carol. Fica a dica. Tiago, muitíssimo obrigada. Até a Obrigado. próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, beijo. Ô, gente, agora vamos falar de um assunto que não é a primeira vez que vai aparecer aqui. Nós vamos falar de quadrinhos. Por que nós vamos falar de quadrinhos? Nós vamos falar de quadrinhos porque o Cristiano Seixas, peraí que eu vou beber uma água, que ele é o cofundador da Casa dos Quadrinhos, tem uma trajetória aí de 15 anos nessa área. O Cristiano é, né, o primeiro brasileiro a assumir o roteiro de uma franquia de Hollywood para os quadrinhos. Ou seja, a gente é mais comum o contrário, né? É a adaptação do quadrinho para o cinema. O Cristiano, ele fez o roteiro ao contrário, né? Ele pegou um filme, vamos resumindo bem, tá, Cristiano? Eu vou te chamar aqui a gente vai conversar. Mas é o contrário. Ele fez, foi lançado hoje, né? Disponível hoje pela Amazon, os quadrinhos de Alien. Tá em inglês ainda, Alien, o roteiro original. Alien, o oitavo passageiro. Cadê o Cristiano? Cristiano, quero saber como é que foi isso tudo. Que parece muito legal, alguém daqui, próximo,
Tá. Ei, Cristiano, Ei, Carol, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Parabéns, viu? Antes de qualquer Obrigado. coisa, parabéns, porque eu sei Muito que bem. isso é um super desafio, né? E Foi. é um momento muito importante da sua carreira, imagino. Foi sim. Eu estou muito feliz porque é a primeira vez que dois mineiros, né? Eu e o Balbi, o artista que fez comigo, que assume esse tipo de material oficialmente, né? Com a Fox, liberando para a gente poder trabalhar com uma franquia grande assim. Como é que surgiu esse. Primeiro, antes de falar como surgiu a parceria, eu queria falar que você falasse um pouquinho da sua relação com esse personagem, com esse filme. O filme foi dirigido pelo Ridley Scott, é de 1979, ou seja, foi lançado inclusive em agosto de 79. Ele tem 41 anos, né? Tá para fazer, Exato. porque é dia 20. Como é que foi a sua relação com esse filme? O mais legal disso, assim, você estava conversando da questão da linguagem do teatro, da comunicação, e quando eu era criança eu vi o filme, me fez muito medo, vi em VHS, na casa de vizinho que era mais velho, assim, eu não podia ver o filme ainda e tal. E aí, anos depois, aquilo me impressionou muito, e anos depois eu vi no cinema, tipo, reprise, né, que tinha, assim. E aí aquilo me impactou ainda mais, porque eu vi vários níveis de leitura artística, e aí eu quis ir atrás daqueles artistas que estavam por trás. Eu já estava com gosto para quadrinhos, eu gostava muito de quadrinho europeu, na verdade, e aí eu descobri que a maioria dos artistas eram europeus, assim, que era o Geiger e o Moebius e outros. E aí eu fui conhecendo o material deles, um dos principais, o escritor é o Jodorowsky, um escritor chileno que mora em Paris, que fazia esse material principal de ficção científica. Eu fui entrando nesse mundo. E eu nunca mais saí dele, assim, anos depois entrei nele profissionalmente, né, que eu vi que o nome quadrinho muitas vezes soa como um diminutivo para leitura infantil ou para leitura descartável, um super-herói às vezes vai ler uma coisa muito rápida ali, e aí eu descobri que tem todo um outro planeta, igual ao cinema, tem todos os gêneros, tem quadrinho documental, quadrinho drama, quadrinho ficcional de leitura filosófica, então assim, aí eu apaixonei com essa união da arte da ilustração com o texto e fui embora. Aí a gente fundou a Casa dos Quadrinhos, está fazendo 20 anos, né? Pois é. E começamos esse trabalho da Deixa eu... Casa dos Quadrinhos. Então, o pessoal tá falando que tá chiando o seu microfone. Acho que você tem que puxar ele um pouquinho. Tá. Deixa eu ver se melhora agora. Tira ele aí. Aí. O pessoal Aê, parou de chiar? parou de chiar. Então, 20 anos da Casa dos Quadrinhos, né? Que você estava falando. Aí, com isso, a gente acabou conhecendo inúmeros artistas, né? Formando, uma grande parte de artistas dessa área de quadrinho e animação foi passando pela escola. E será que tá chiando ainda? Não, tá bom. Agora tá bom. E aí esse pessoal passou pela escola e a gente foi trabalhando com alguns. Então eu cheguei a ser agente de artistas para os Estados Unidos durante uns 8 anos, mais ou menos. Mudei para lá, estudei lá uns 3 anos, voltei. E um desses artistas é o Guilherme Balbi. Ele, quando eu fui para os Estados Unidos, ele continuou trabalhando para o mercado internacional, independentemente. E aí ele fez um trabalho para o Predador, uma adaptação de um filme do Predador, e depois trabalhou com o Will Smith no design de algumas coisas do filme dele, e ele começou a ter esse envolvimento. E ele sabia que eu já tinha essa relação com esse personagem, com ficção científica e tudo, e que eu era roteirista, né? Eu tenho um trabalho extenso de quadrinho autoral, porque eu não preciso estar preso a esse trabalho com personagens norte-americanos, eu consigo fazer um trabalho mais próximo das coisas que eu acredito. E, na verdade, quando ele me convidou como roteirista, o editor falou, você pode propor qual roteirista você quer trabalhar. Eu não achei que ia ser viável, assim, que eles fossem me aprovar, né? Porque nunca tinha sido escolhido um roteirista brasileiro para trabalhar com franquia norte-americana nesse caso. Mas eu mandei também o trabalho autoral, que é uma menina negra no tipo norte de Minas, apocalíptico e tal, e é um trabalho que é um dos que eu mais gostei de fazer, e parece que o editor gostou muito do material, que é bem mineiro, na verdade,
E aí eu fiz uns testes, ele corrigiu os testes também, até lá não sabia que eu ia passar, e aí acabou aprovando. Agora, quando você recebe né, uma proposta dessa, assim, eu tenho muita curiosidade sobre aquele momento, assim, página em branco, né? Porque você pega o tamanho que é Alien na cabeça e no imaginário do mundo inteiro, né? E Uhum. você tem que fazer essa transposição, né? Que é mais comum o inverso, né? A gente vê, tem um quadrinho, né? E depois o filme. Como é que foi esse momento de página em branco para você? O que que você sentiu, Chan? A minha sorte nesse projeto, agora eu estou trabalhando num projeto novo, que eles me convidaram após o projeto, que aí é uma página em branco super complicada. Essa do Alien, essa do Alien não foi para mim, porque na verdade eu tinha o roteiro original de 1976, que eu ia reposicionar ele para o novo século, para o novo milênio, com novos personagens. Então, assim, eu tinha toda uma base. Então, inclusive, o meu teste foi reescrever e entregar o que eu faria com esse roteiro na minha mão. Então, esse foi o próprio teste. Então, assim, não saiu do zero. Eu sou apaixonado com a franquia, sei muita coisa de vários personagens. Então, assim, para mim foi um prazer. Para mim, foi a sensação de estar ganhando uma aula grátis. Sabe? Eu tava ganhando aula, eu tava ganhando Entendi. para fazer algo que eu sou apaixonado. Então, foi muito, muito, muito tranquilo o começo. E aí é lógico que foi um processo natural, porque a Fox foi comprada pela Disney e aí teve que passar pelo editor da editora, teve que passar para a Fox, passar para a Disney, voltar para Quantos até anos chegar em mim. isso? Um Durou ano, ano? Um ano? um Ah, ano. A gente começou em nossa. maio, junho do ano passado, ia lançar 22 de abril, começou a pandemia, eles resolveram ajustar mais alguma coisa e está lançando hoje. Ah, isso é Foi um muito ano. legal. E eu acho legal também esse exercício de atualização. Eu tô vendo, eu tô no meio da temporada de Watchmen, né? Aquela Ah, série sim, da HBO que tá HBO. super indicada, não sei se você chegou a ver. E eu acho o que eu acho fascinante nesse universo que vocês trabalham é a quantidade de conhecimento de como que as pessoas que são fãs sabem muito, cara, muito. E cada tem tanto detalhe. Como eu não sou assim super fã e sei todos os detalhes, eu sou daquele tipo da galera que vai pro Google, sabe? O que eu preciso Uhum. saber para entender é, ótimo. E aí você vai vendo como que realmente pega uma situação lá dos anos 80 e traz para cá. Os problemas parecem que são os mesmos, chamados de outras formas. É, é. E o que eu acho legal, assim, dessa questão desse quadrinho de mais qualidade, como o Watchmen, é porque muita coisa é simbologia, por isso que o fã leva tão a sério. Então, pequenas coisas são símbolos de libertar de opressão, de perder algum medo. Então, alguns personagens são um pouco caricatos de propósito, para eles virarem um novo mito, né? Os Vingadores são os novos deuses dessa geração, São. né? Assim, então, o jeito que a pessoa idolatra, a posição deles na sociedade para salvar a sociedade, é um novo tipo de mitologia. E eu adoro estudar isso, assim. Eu, como roteirista, eu gosto muito de estudar isso. E, e o Alien é um outro aspecto, né? O Alien tem um aspecto mais dark, assim, um lado mais obscuro dessa coisa toda, que eu acho que para um escritor ele atrai bastante, que vocês estavam falando isso antes, né, do Uhum. roteiro de ficção. O roteiro de ficção ele abre essas portas, né, para você sintetizar numa história fantasiosa muita coisa do ser humano. É. Não, é o papel da arte, né? Assim, em geral, eu estava falando sobre a coisa das habilidades socioemocionais. Eu acredito de verdade que o que vai diferenciar o profissional do futuro é o repertório criativo e cultural que ele tem. E aí vai entrar tudo, entra teatro, entra tudo, tudo que está relacionado às artes e às expressões artísticas. Eu li uma matéria que ela confirma isso, que ela fala assim, MBA, não, MFA é o novo MBA. O que é? O mestrado em artes e criatividade é o novo MBA de business. Então, assim, o que tinha antigamente, o cara tinha que fazer um MBA de business super caro,
falou assim, essa pessoa às vezes não consegue entender a velocidade do que está sendo mudado na sociedade, a velocidade que está mudando. Às vezes você tem que confiar na sua intuição, na sua criatividade, para ela vai entender mais que você. A ideia é, se você racionalizar demais, você já ficou para trás. Geralmente, seu inconsciente, sua intuição é mais rápida do que o seu racional, né? Então, isso que você falou é a tendência mesmo, de entender melhor para onde a gente está indo. E lá na Casa dos Quadrinhos, né? Que vocês estão completando 20 anos. Tem curso para todo mundo, assim, tipo, eu que não sei nada. Posso ir lá e vou conseguir aprender a desenhar, a roteirizar. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza. O que a gente sempre foi assim, né? Assim, a gente brincava que se você sabe escrever seu nome, você já sabe aprender, você já está aberto para aprender a desenhar. Você já tem uma certa coordenação para querer aprender a desenhar. Então, tem todos os níveis. A gente aprendeu demais nesses 4 meses e meio que a gente está dando aula online. Foi um processo, os professores, a equipe, assim, teve que investir demais, criar uma autoescola praticamente em 4 meses, né? Para poder ensinar de qualidade sem ser presencial. Mas eu acho que a gente agora está pronto, assim, está pronto. Tem que agradecer até os alunos mesmo que compreenderam que é negócio, que plataforma que você usa, que sala que você usa, como é que manda os arquivos, como é que o professor vai corrigir uma tela numa câmera de má qualidade, que às vezes o aluno não tem condição de ter um super equipamento. Então a gente passou por um super processo para agora falar, não, agora nós estamos confiantes de ensinar artes visuais online. É o que você falou, é uma crise que deu um passo a mais para a gente. Com certeza, se não fosse essa crise, a gente não teria essa preocupação por enquanto. Eu também sou professora e eu te confesso, viu, eu estou gostando muito de dar aula online. E claro que eu sinto falta do... Tô muito, muito. Acho que é outra relação. É uma relação mais contemporânea, eu acho que o aluno tem uma postura mais ativa. Estou gostando muito. Olha, assim, os próprios alunos estão tendo dificuldade de ver que eles estão tendo um desempenho maior. A gente está tendo um desempenho maior, um envolvimento maior dos exercícios de alunos online. Claro que assim, eu não vou entrar em tudo que você perde numa aula presencial, que é lógico, assim, é óbvio, é fácil ver, porque a gente já está acostumado, é fácil ver. Agora, o que você ganha numa aula online é difícil ver. Né? Essa velocidade de achar referência, de já abre a referência na hora, já mostra, o aluno já traz uma referência. Essa dinâmica, ela é muito mais ágil no online, né? Então, eu acho que tem vantagens e desvantagens, mas assim, dentro do que é a realidade online, a gente demorou, mas a gente acredita que está bem preparado agora. Precisou de um tempo de crise para a gente conseguir entender o que é ensinar pela internet. Então, hoje, então, voltando a falar sobre o Alien, o roteiro original, né? Do original screenplay, tá disponível na Amazon. Você tem previsão de lançamento? Porque por enquanto a versão é em inglês, né? A versão em inglês é lançamento mundial hoje. É engraçado que o Balbo estava me mandando assim, olha, já liberaram na Índia, já liberaram no Japão. Foi me mandando, assim. Porque, assim, por mais que eu tenha agenciado os artistas, né, e acompanhado revisões de roteiro, é a primeira vez que o projeto está no meu nome, né, junto com ele. Então, assim, aí a gente está curtindo esse dia de lançamento, assim, de ver a coisa acontecer. Mas a previsão para a portuguesa ainda não tem, não. Mas em breve, em breve. E eu já vi que você falou aí, só não pode dar spoiler, né, que tem outro aí que está na página em branco. Então, daqui a um ano, você volta aqui para falar desse aí. Página em branco, tipo assim, deve ser aquele personagem que você mais... Não, é o contrário. Ele me convidaram para escrever de uma coisa que eu não sei nada. Assim, eu não posso falar o personagem, não, mas é mitologia celta. E é mitologia celta antes dos romanos invadirem. Então, assim, é uma coisa de 3.000 anos atrás e eu tenho que criar todo o universo de personagem. Aí, sim... Aí muita pesquisa, muita proposta para a pessoa ver se está indo na direção certa. Aí é página em branco mesmo. Aí eu não sabia e eu cheguei sem saber. O Alien foi um prazer, eu já sabia para onde eu ia. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Muito sucesso para você. Tenho certeza que vai... Agora, hoje, né, vocês estão nessa coisa de Índia e tal, daqui a pouco começa a vir
as repercussões dos fãs, e esse povo conhece muito. E aí vai ser... Vamos ver. A gente fez com o maior, a gente fez com o maior carinho que a gente conseguiu. Agora não tem o que fazer, agora é esperar. Obrigada, viu? Tudo de bom. Obrigado muito pelo convite. Valeu demais. Valeu. Eba! Então, você tem gente... Quem tá aí? Tem alguém que quer participar? Hoje, dá um hello aqui, falar um oi pra mim, dividir a tela, falar se você viu um filme legal. É rapidinho, 2 minutinhos. Se você viu um filme legal, se você viu uma série legal, se você tá lendo um livro legal, se você... Eu quero muito que as pessoas comecem a participar do Culturadoria, assim, espontaneamente. Sim, estamos aqui vendo, eu quero te indicar. O Watchmen, eu vou falar sobre o Watchmen. O Watchmen é uma série que eu tô no meio ainda, tá faltando 4 ou 5 episódios para eu terminar, e eu tô achando muito legal. Muito legal, bem legal. Então, se você chegou agora, nós estamos aqui no nosso show da tarde. Fafazilda, meu amor, você não quer entrar aqui para você dar um hello, não? Pra gente bater um papo, Fafá? Sim, ó. Contar dos seus altos projetos. Fafá, não, o que você tem visto? O que você tem... Quem quiser entrar, só falar assim, oi, eu quero. Oi, eu quero. Ou então nossa próxima live. Toda quarta-feira, às 13 horas, na Badalada das 13, eu estou aqui, ao vivo no Instagram, conversando com você que segue Culturadoria, que gosta das nossas dicas. A Fafá tá fazendo faxina, normal. Falou. Ó! Quero... Nós vamos ter 4 minutos para falar um oi aqui. Ah, meu Deus do céu. Maravilhosa. Oi. Você tá fazendo a faxininha aí, papá? Tô terminando a faxina. Graças a Deus, comecei uma hora e termino a faxina. Amém. A cortina, como é que tá? Suspensa. Papazilda, meu amor, você viu, tá vendo alguma coisa? Quer dar uma dica pra gente esperta? Cara, eu assisti, eu tô assim, tô consumindo série igual uma louca, né? Então, assim, poxa, eu assisti umas séries tão legais, agora eu tô vendo tem dia que eu quero não pensar em nada, então eu assisto uma série que eu já vi para poder desapegar do pensamento. Sim. Mas, cara, eu fiquei surpreendida por uma série que eu vi que chama The End of the Fucking World. Que é uma série você falou jovem, comigo. mas é que é muito legal. Então fica aí a dica. Surpreendida por ela. The End surpreendida também of por uma the série fucking world. também é super jovem, que é a série I'm Not Okay With This, eu acho. Aham. Também achei bem legal, fiquei surpreendida. Tudo Netflix, né? Tudo Netflix, gente, tudo Netflix. Todos aí Netflix. Que mais que eu assisti? Sex Education. Amo. Tô muito teen, né? Tô muito teen. Tá teen, mas é porque a Netflix tá teen. A Fábio tá tão bonita. Deixa eu ver seu cabelo. Olha, tá linda. Tô curtindo esse negócio aí. Pois é, então. Meu cabelo já tá branco há muito tempo, né? Assim, e só que eu não consigo deixar ele branco porque os trabalhos, às vezes, os visagistas dos trabalhos, as produtoras, enfim, elas pedem para eu pintar tem que ter a cara do personagem. Eu pinto. Amor, obrigada, viu? Rapidinho. O Instagram daqui a pouco derruba a gente. Tá bom. Aí o Instagram daqui a pouco derruba a gente. Mas aqui, você volte sempre. Adorei. Pra gente com mais tempo, pra gente falar tudo. Volto sim. Tá? Beijo. Amo você, que saudade. Também, que saudade. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, gente, que delícia. A gente terminar com uma amiga tão querida, tão amada desse jeito. E vamos cantar parabéns, terminar no clima de parabéns da Xuxa pra Fernanda, que hoje é aniversário dela. Fernanda, da equipe do Culturadoria. Agora você tá aqui, hein, Fernanda? Aí, ó, faça uma festa, aproveite o seu dia. E você que ficou com a gente, muitíssimo obrigada. Esse é o nosso show da tarde, feito com muito carinho, com muito pela equipe do Culturadoria. Culturadoria tem o patrocínio do UniBH, que é muito importante pra gente. Amor no coração de todo mundo. Até mais.